Consulte Deus. Sempre consulte Deus. Vamos ver mais alguns princípios do rei Davi, cumpridos por ele, por esse coração temente, mas ainda antes dele ser rei. Ele já tinha atitudes nobres. Lá em 1 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Foi anunciado a Davi: Olha, os filisteus pelejam contra Keila, que era uma cidade, e saqueiam as eiras. Versículo 2. Perguntou Davi ao Senhor: Irei eu e ferirei os filisteus? Respondeu-lhe o Senhor: Vai e ferirá os filisteus e livrarás Keila. Nos 2 primeiros versículos do capítulo 23, já é possível ver um arder diferente no coração de Davi. Foi anunciado a Davi, ou seja, trouxeram mensagem para ele de que os filisteus estavam pelejando contra uma cidade. Mas de imediato, a primeira coisa não foi nem responder a esse que anunciou Davi. Observe, perguntou Davi ao Senhor. Então, antes da gente tomar atitude, que a gente possa estar perguntando a Deus que passos tomar. Isso é muito mais assertivo, e a gente vai ver mais adiante que, além do Senhor responder, os homens de Davi, porém, versículo 3, lhe disseram: Tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, contra os exércitos dos filisteus. Ou seja, o povo que estava com Davi já estava com medo na posição que estava, esperando talvez, ou temendo a possibilidade que os filisteus chegassem até eles. Se eles ali, distante do exército inimigo, já estavam com medo, quanto mais indo de encontro ao inimigo, não faz nenhum sentido. Mas observe, isso foi no versículo 3. No versículo 4, Então Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: Levanta-te, desce a Keila, pois te dou os filisteus nas tuas mãos. Então, observe que a primeira atitude de Davi é consultar o Senhor. E quando ele vai tomar o passo que o Senhor falou, ele encontra a primeira barreira. Ele poderia desistir, ele poderia concordar, ou ele poderia simplesmente ignorar aquilo e ainda assim seguir. E já estava certo, ele já seguiu a palavra do Senhor. Mas por prudência, por cautela, por entender que ele estava expondo outras vidas, ele não respondia só por si, ele consultou novamente ao Senhor. E novamente ele teve a confirmação de Deus. Versículo 5. Assim Davi partiu com os seus homens a Keila, pelejou contra os filisteus e levou o gado e fez grande matança entre eles e livrou os moradores de Keila. Então, por 2 vezes Davi consultou ao Senhor. Se houvesse necessidade de mais vezes, o faria. Mas uma vez ele consultou para si, outra vez ele consultou em favor daqueles que estavam com ele, daquele exército. E quando ele estava realmente seguro daquilo, ele não foi sozinho. Observe que o exército não falou com Deus. E aqui a gente vê também um princípio de liderança. A primeira vez Davi ficou talvez um tanto inseguro, talvez fosse o desejo dele, enfim. O fato é que ele confirmou ao ponto de estar convicto. E ele convicto moveu um exército que temia, mas que confiou na palavra que ele tinha de Deus. Quem tinha a palavra de Deus era Davi, mas todo o exército lutou. Eles compraram essa ideia. Tal era a convicção de Davi. Então, que nós possamos estar convictos no Senhor. Mas não para por aí. Muitas vezes, a gente olha para algumas histórias bíblicas e se inspira até, e essa atitude é inspiradora e nos faz desejar ter esse nível de relacionamento com Deus. É muito gostoso. Imagine poder orar e dizer: Deus, se eu for nessa batalha eu vou ser vencedor. E ele dizer: vai. E aí eu me mover e conquistar. Gente, que experiência incrível. O detalhe é que esse é talvez os primeiros níveis ou os primeiros passos de interação com Deus. Essa resposta de motivação e resultado. Isso é muito inspirador e é muito gostoso.
Mas logo a gente vai descobrir outras qualidades e outros atributos de Davi nesse diálogo, nessa entrega e nessas perguntas com Deus. Ainda no capítulo 23, agora a partir do versículo 10, a partir do versículo 9, 1 Samuel 23, 9. Sabendo Davi que Saul maquinava este mal contra ele soube que Saul voltou a perseguir ele, traz aqui a história sacerdotal, falou com Abiatar. Versículo 10. Disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul procura vir a Keila a fim de destruir a cidade por minha causa. Será que o povo de Keila me entregará nas mãos dele? Descerá Saul com o teu servo, como o teu servo tem ouvido? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze saber o teu servo. Respondeu o Senhor: descerá. Então, observe que quando a gente tem o hábito de orar e perguntar a Deus, nem sempre as confirmações serão positivas e motivacionais. Da primeira vez, Davi perguntou: eu posso pelejar? O Senhor: pode, eu vou te dar a vitória. Senhor, eu realmente posso levar esse povo para pelejar e lutar contra ele? Ele: pode, a vitória é sua. Ótimo, isso é maravilhoso. Mas o nível de intimidade e de entrega para Deus, ele deve ser completo ao ponto de, às vezes, a gente consultar a Deus e dizer: Deus, esse cara tá procurando me pegar mesmo? E dizer: tá. É verdade que eu, que sou seu filho e estou aqui refugiado, ele vai vir aqui me pegar mesmo? Vai. E aí vamos seguir aqui. A gente vai entender um pouco do que Davi estava sentindo. Disse mais Davi: eles me entregarão os homens de Keila, ou seja, a cidade que ele acabou de salvar. Salvou Keila dos filisteus, né? Disse mais Davi: eles me entregarão, os homens de Keila, a mim e a meus homens entregarão na mão de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Às vezes a gente adquire um nível de intimidade com Deus que ele fica objetivo ao ponto de ser constrangedor. O inimigo descerá contra mim? Descerá. Mas o povo que eu acabei de salvar, que o Senhor me deu a vitória para salvar esse povo, eu estou no lugar que eu sou um herói. Eles vão me entregar? Vão. Eles me entregarão? Entregarão. Então, assim, o mesmo Deus que dá uma palavra de conforto, às vezes vai trazer uma palavra de confronto. E vamos ver a atitude de Davi a partir disso. Então Davi, versículo 13 do capítulo 23. Então Davi se levantou com seus homens, cerca de 600, não eram poucas pessoas. Um exército pequeno para a época, mas era muita gente. Cerca de 600, saíram de Keila e foram-se sem destino definido, sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Então observe que Davi não perguntou nem para onde ir. Ele só sabia que tinha que sair dali. Às vezes, Deus não vai dar propriamente uma direção. Foi assim na história de Abraão, né? Levanta e sai dessa terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Nem sempre Deus vai dar a direção para onde está indo. Mas Deus sempre deixará claro onde a gente deve estar ou onde a gente não deve estar. E naquele momento, diante de duas confirmações, numa conversa de Davi com Deus, ele entendeu que Deus disse: não fique em Keila. Não fique nessa cidade, porque o seu inimigo está descendo por aí. E esse lugar que você está, o povo te entrega. Então, foi claro para Davi que qualquer lugar serviria, menos aquele. E quando Davi, com um passo de fé, com um passo de obediência, de entendimento, de disciplina,
ele convida aqueles 600 homens. Eu posso imaginar, aqui a palavra não descreve, mas eu posso imaginar que esses homens estavam em festa. Eles tinham vencido os filisteus que eles temiam, eles venceram, mataram o inimigo, salvaram a cidade e estavam hospedados nessa cidade. Eles deviam estar sendo tratados como heróis. E Davi, com a sua liderança, levantou com esses homens e saiu sem destino. Por quê? Porque Deus falou que o inimigo está vindo. E não é para eu estar aqui. Não é para eu esperar ele chegar. E esse povo que festeja ao meu lado hoje me entrega quando eu estiver diante do meu inimigo. E essa atitude de Davi honrou tanto a Deus, de tal forma que Deus cessou a perseguição, né? Saul deixou de perseguir Davi, que no fim do versículo 13, sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. A gente vai ver mais alguns elementos aqui adiante. Versículo 15. Vendo Davi que Saul saíra para matá-lo, esteve no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi em Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Olha que coisa louca. Esse Davi, que tem esse nível de confiança com Deus, que tem esse nível de relacionamento com Deus, de conversa com Deus, de pergunta, resposta e decisão coerente com o direcionamento de Deus, Deus levanta até o filho do inimigo para proteger Davi. Saul, que buscava matar Davi, tinha um filho chamado Jonatas, e levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi em Oreza e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Eu creio que Davi já demonstrou aqui confiança suficiente em Deus. Mas diante da perseguição ele podia estar turbado, ele podia não estar talvez consultando Deus como de costume, ou acessando Deus, ou simplesmente focado na fuga e no cuidado com seus homens, o que quer que seja. Mas o fato é que Deus fez com que o filho do inimigo fosse lá dar uma palavra de confiança e conforto para Davi. Disse-lhe Jonatas a Davi: não temas, a mão de Saul, meu pai, não te achará. Tu reinarás sobre Israel, uma palavra que Deus já tinha dado a Davi há muito tempo. E eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, sabe. Ambos fizeram aliança perante o Senhor. Então Jonatas voltou para sua casa, mas Davi ficou em Oreza. Ou seja, Jonatas não foi lá entregar nenhum objeto, não foi lá passear, não foi lá ficar com Davi e não foi buscar nada. Ele foi levar apenas uma palavra de conforto, apenas uma palavra de confiança em Deus. Deus usa até o sangue do nosso inimigo, o filho do nosso inimigo, para nos dar uma palavra de fortalecimento, de conforto. E olha, é isso mesmo, é tudo que Deus te disse: o inimigo não vai te pegar, e você reinará sobre Israel, e eu serei contigo. Aquele que é do inimigo será convertido para o lado do bem, será trazido para o reinado de Davi. E quando essa mensagem é entregue, ele retorna para casa. A missão era só essa. Ele foi usado apenas para o conforto de Davi naquele momento. Mais adiante aqui, alguns versículos, a gente vai ver que Saul volta a perseguir Davi e chega bem próximo de pegar até numa perseguição. Quando os homens de Saul estão para cercar Davi, Saul recebe uma mensagem de que a cidade está sendo atacada. Que a cidade está sendo atacada pelos filisteus, e então Saul retorna e deixa de perseguir Davi. Então, essas palavras de conforto e livramento do Senhor fazem parte dessa caminhada com ele, né? A pessoa que consulta a Deus, a pessoa que tem acesso, que tem esse nível de diálogo com Deus, vai ser poupado
e abençoado por Deus até nos momentos de não consulta, né? Essa pessoa que tem o coração disposto a perguntar e a obedecer, mesmo quando essa pessoa está calada, Deus está falando com ela. Então Deus enviou Jonatas para confortar Davi. E quando Davi estava para ser pego por Saul, Deus também enviou inimigos para uma situação de que fizesse Saul ter mais atenção e foco e dispersasse, liberasse Davi. Então, que a gente possa ter confiança que Deus cuida dos nossos caminhos e que a gente deve sempre que possível consultar e obedecer. A gente precisa se relacionar intimamente com esse Deus, ao ponto de, ainda que não consultemos, ainda que não acessemos as verdades e profecias desse Deus, Ele vai estar à nossa frente, nos livrando, nos poupando, nos guardando e distraindo, dispersando os inimigos. Mas, para a gente concluir, no capítulo 24, aqui a partir do versículo 3, Davi estava escondido numa caverna com seus homens, bem fundo numa caverna, e a partir do versículo 3 diz aqui, do capítulo 24, chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam no mais interior da caverna. Aqui diz que Saul entrou para fazer suas necessidades, ou seja, dá para entender ali que ele ficou exposto, totalmente vulnerável e sozinho. O cara não leva soldados para ir fazer as necessidades. É um momento íntimo do cara onde ele estava ali totalmente desprovido de segurança e de atenção. Ele foi numa moita, né, digamos assim. Então, os homens de Davi lhe disseram: este é o dia do qual o Senhor te disse: eu te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e fará com ele o que quiseres. Então Davi levantou-se de mansinho, cortou a ponta do manto de Saul. Depois doeu o coração de Davi, por ter cortado a ponta do manto de Saul. Disse ele aos seus homens, ou seja, os homens falaram para Davi assim: vai, Deus te entregou Saul na sua mão, cara, é só chegar e matar, tá pronto, esse é o grande dia, a gente estava fugindo desse cara, e ele agora está ali, totalmente despreparado, vai lá e mata. E Davi chegou a cortar a ponta do manto, dá a entender, né, o manto como uma capa, dá a entender que ele se despiu para fazer as necessidades, e a roupa estava pelas costas. Então Davi chegou por trás de Saul, cortou a ponta do manto, e o coração dele doeu tanto que ele voltou. E aí, disse ele aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, né? ao meu rei, no caso, ao ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Davi fala pro exército dele: ai de mim, o Senhor que me guarde de eu não fazer uma bobagem dessa. Quem sou eu de ir contra meu rei? Porque se ele é rei, ele foi ungido do Senhor. Aqui a gente vê princípio de honra, de autoridade, de respeito. A palavra de Deus diz que todo governo é instituído por Deus. Todo governo. E isso não é só no reinado, não é só naquela época. Hoje, qualquer autoridade é instituída por Deus. O prefeito, o presidente, o governador. Não é sobre nível de merecimento, não é sobre ser ou não ser corrupto, ser ou não ser honesto. Não cabe a mim esse juízo. Se essa pessoa está naquele ponto de governo, eu devo respeito a ela, porque foi instituído esse cargo por Deus. E aí não precisam ser pessoas perfeitas, definitivamente. Saul, com todas as faltas, estava ali ungido como rei. Então, Davi teve essa nobreza. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Então, observe, isso tinha que ser com tanta convicção e com tanta força a ponto de segurar um exército, porque quando o pessoal fala, vai lá e mata que está no ponto, é tipo assim: se você não for, eu vou. Tá muito fácil. Pode ir lá que tá sucesso. A gente fugiu desse cara até agora e o cara tá pronto para morrer nas nossas mãos. Davi falou: eu não vou. E eu vou te dizer por que eu não vou. E assim, Davi fez com que ninguém fosse contra aquele rei.
E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Então também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou de trás de Saul. Ou seja, Saul terminou as necessidades, não percebeu nada que aconteceu dessa conversa, dessa discussão, do corte no manto, simplesmente se vestiu e saiu. E Davi, vendo aquilo, saiu atrás dele. Ou seja, Saul já não estava mais escondido na caverna. Saul já estava indo de encontro, provavelmente, ao seu exército. Davi se expôs completamente. Ele poderia simplesmente ficar na caverna e Deus já o honraria por essa obediência. Mas ele foi ainda mais ousado. Ele saiu da caverna, se expôs, gritou por detrás de Saul: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e fez reverência. Ou seja, Davi respeitou e honrou aquela posição, aquele homem, ainda que ele o perseguisse para a morte. Disse Davi a Saul: por que dás ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Saul, por que você está dando ouvido para quem diz que eu quero fazer algum mal ao Senhor? Este dia os teus olhos viram que o Senhor te pôs nas minhas mãos nessa caverna. Alguns disseram que eu te matasse. Isso aqui Davi confessando. Mas a minha mão te poupou. Eu disse: não estenderei a mão contra meu Senhor, porque é ungido do Senhor. Olha, meu pai, vê aqui a ponta do teu manto na minha mão. Então Davi pegou o manto que estava cortado e falou: olha aqui, ó, olha onde eu tive. Eu cheguei nas suas costas e você não percebeu. Eu cortei do teu manto, mas não te matei. Considera e vê que não há na minha mão nem mal nem rebeldia alguma. Leva isso em consideração. Eu acabei de cortar sua roupa pelas suas costas, provavelmente com a espada, né, com a faca, o que quer que seja. Mas eu acabei de cortar um pedaço das suas roupas nas suas costas. Você não percebeu isso. Mas use isso daqui de consideração. Leve em conta que eu ter feito isso e não ter te matado, eu não tenho nenhum mal em mim e nenhuma rebeldia contra ti. E que não pequei contra ti, ainda que andes à minha procura para matar-me. Ou seja, Saul, ainda que eu saiba que você está me procurando para me matar, eu não tenho mal contra ti, e eu não vou me rebelar. Eu me recuso a me rebelar. Julgue o Senhor, aqui maiúsculo, julgue Deus, né? Entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Mas a minha mão não será contra ti. Faça Deus o que ele quiser, mas eu não vou contra ti, Saul. Como diz o provérbio dos antigos... Como diz... Aqui é a fala de Davi. Como diz o provérbio dos antigos: dos ímpios procede a impiedade. A minha mão, porém, não será contra ti, reafirmou. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? Ele está dizendo: Saul, você saiu atrás de quem? Rei, quem é que você está perseguindo? Um cachorro morto? Uma pulga? Ele está aqui se humilhando, né? Eu não sou nada, não faz nenhum sentido um rei sair com um exército contra um servo que não faz mal algum. Nem tem poder para isso, tampouco intenção. Seja o Senhor juiz, e julgue entre mim e ti, e veja e advogue a minha causa, e me livre das tuas mãos. Então, eu estou abrindo mão de fazer pelas minhas forças. Outro princípio fortíssimo para a gente modelar aqui. A gente olha para Davi e vê ele confessando para o inimigo. Falou: cara, eu podia fazer tudo contra você, mas eu abro mão de fazer, porque eu honro a sua posição e isso é um princípio. Você é ungido do Senhor e eu temo esse Deus. Se Deus te colocou nessa posição, eu não vou te tirar, mas eu estou abrindo meu coração aqui. Que Deus seja juiz agora, diante das decisões que eu estou tomando e das que o Senhor está tomando. Eu não vou fazer nada contra o Senhor, mas eu sei que no meu coração não tem nada contra ti, e que Deus advogue essa causa. E me livre das tuas mãos. Versículo 16. Acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a voz e chorou. Imagine que Saul aqui chorava aos berros, né? Gritava, levantou a voz e chorou. Disse a Davi: mais justo és do que eu. Tu me recompensaste com bem
e eu te recompensei com mal. Davi reconhece, olha, você, cara, é melhor do que eu, porque você me deu bem enquanto eu te dava mal. Tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo. O Senhor me entregou em tuas mãos. O Senhor me entregou em tuas mãos, mas não me mataste. Quem há que, encontrando seu inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Eu sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme em tuas mãos. E aí Saul vai pedir que Davi faça juras de que não vai contra ele, contra a família dele, o que quer que seja. Mas o inimigo não só reconhece a bondade de Davi, como reconhece nele o ungido do Senhor para ser rei desse novo tempo. Ele consegue ver sua pequenez diante de um cara. A propósito, há um outro paradoxo aqui, né? Uma outra figura. Saul era um homem alto, era um homem de grande porte. A Bíblia vai descrever que ele tinha quase uma cabeça acima da população, ou seja, todo mundo dava nos ombros dele, assim, era um cara muito alto para a época, de boa aparência, bonito e forte. E Davi era tido como um mirradinho. Tem algumas linhas de estudo que vai dizer que ele tinha aproximadamente 1,5 m. Ele era baixo até para a época. Enfim. Então aqui a gente está falando de um homem grande fisicamente, forte belicamente, porque a gente está falando de um rei na época. Então ele tinha ele tinha um exército, ele tinha recursos financeiros para bancar viagens e tropas e etc. E a gente está falando de um menino, um já homem maduro, mais velho, o outro ainda um menino, um jovem, pequeno, frágil fisicamente, frágil financeiramente, mas totalmente rendido ao Senhor. E nessa fraqueza ele continua reconhecendo Deus, e mesmo quando ele tem o outro vulnerável e pode matar, por temor a Deus, ele continua recuando. E aí esse rei reconhece a sua pequenez, mesmo diante de todos os atributos a seu favor, estéticos, físicos, financeiros. Ele reconhece a sua pequenez diante de um cara totalmente fragilizado, mas rendido ao Senhor. Isso é algo que nos move a ser diferente. Isso é algo que nos motiva a reconhecer nossa pequenez em qualquer circunstância. E se você chegou até aqui nessa mensagem, não deixe de meditar sobre cada elemento dela. Quem assistir esse vídeo parcial seguramente vai beber porções. Mas quem assistiu até aqui, entenda a força disso. E independente do nosso contexto, que a gente assuma nossa pequenez diante de Deus. Independente da nossa força, independente dos nossos recursos, independente de onde esteja o nosso inimigo, ou da nossa posição em relação ao nosso inimigo, seja ele nos perseguindo ou ele entregue em nossas mãos, que a gente sempre saiba consultar e se sujeitar à vontade de Deus. Observe que a Bíblia não relata que Davi consultou Deus se deveria matar Saul. Só por cortar a ponta do manto, o coração dele disparou de um jeito que ele entendeu, olha, ai de mim fazer uma coisa dessa. Deus não precisou falar. Deus poderia ter dito de forma audível, Deus falou outras vezes. Ele poderia ter consultado Deus, ele consultou outras vezes. Mas quando a gente tem um coração verdadeiramente alinhado com o que Deus quer, com o que Deus deseja, com o que Deus espera de nós, ele não precisa nem falar. A gente está na mesma frequência. A gente simplesmente entende. Então, mesmo quando Deus não falar, ouça Deus. Se essa mensagem faz sentido para você, se essa mensagem te abençoou, curta, compartilhe, leve isso para outras pessoas.
Isso não é meu, definitivamente. Que eu diminua cada dia para que ele cresça. Mas essa palavra é uma palavra viva. Está aqui. Essa palavra liberta, transforma. Ela forja caráter. E se esse mundo tem qualquer expectativa, é essa daqui. É a única saída. É o único caminho. Almas precisam desse conforto e confronto. Que a gente possa estar alinhado com a vontade de Deus, a ponto de obedecê-lo, mesmo quando ele não fala. Deus abençoe o seu dia.